Começa contando um pouquinho da tua infância. Você é de Brodowski mesmo? Sou nascida e criada aqui em Brodowski, né? Minha infância não foi muito agradável, né? De quando eu comecei a ter uma noção das coisas, a lembrança que eu tenho não é boa, né? Sempre fui uma criança muito bem tratada, né? Meus pais me amavam, tudo, mas infelizmente meu pai teve um tempo que ele bebia muito, né? Vivia em jogatina, então ele agia de formas que magoava a gente. Né? Ele tinha uma reação assim que hoje a gente entende também que era espiritual, né? Que muitas coisas ele fez, acredito que não era a vontade dele estar fazendo. Mas isso marcou muito minha infância, né? E marcou de uma forma negativa. Então, eu olhava para ele e não conseguia ver nada de bom, né? Então, eu sempre fui muito apegada à minha mãe, né? Minha mãe teve um problema seríssimo na perna, né? Antes de casar, e carregou esses problemas por 40 anos. Então... Nossa, 40 anos. 40 anos. Ela sofreu demais com isso e com certas atitudes que meu pai tinha, né? Só que assim, era uma pessoa que não abria a boca para falar nada. Sofria calada, sabe? Nunca falou nada com ninguém, nem com as irmãs, nem com a mãe, nem nada. Mas ela perseverou. Teve épocas na minha infância que eu falava assim, era melhor minha mãe e meu pai se separar do que ficar vivendo dessa forma. Porque ela não fazia nada. Se, por exemplo, ele chegasse um dia que ele tinha bebido, alguma coisa nesse sentido, que ele era, de certa forma, agressivo, ela ficava quieta, sabe? Não tinha enfrentamento. Então, eu vi na pessoa da minha mãe uma guerreira. Você lembra quantos anos você tinha? 6 anos. Bem pequenininho mesmo, 6 anos. E essa situação durou um período bem grande. Ela durou até uns 10 anos, que foi quando a minha avó faleceu, e aí nós viemos morar com meu avô. Aí parece que ele começou a dar uma sossegada nisso, né? Mas a transformação dele mesmo foi quando ele se converteu. Legal. Mas aí já tinha, né, ferido, aí já tinha... Ele converteu, você tinha quantos anos? Ele me converteu, já era casada. Ah, você já era casada. Ele se converteu, já era casada. Minha mãe foi pro evangelho primeiro, né? Eu e minha mãe. E aí, depois, ele foi. Qual que era a religião do seu pai? Na verdade, a gente não tinha uma religião, né? A gente pipocava por conta desse problema da perna da minha mãe. A gente andou por vários lugares. Espiritismo. Entendi. Por conta da situação da perna da dela. minha mãe, Vocês ficavam andando de um lado para outro, tentando procurar uma solução. Osteomielite chama a doença. Então, era no fêmur da perna. E aquilo ali vazava constantemente. Até o ossinho, às vezes, quebrava, saía, sabe? Nossa. Era uma dor, assim, insuportável. Eu não tenho nada da minha mãe, porque se eu sinto uma dorzinha de cabeça, eu já fico desesperada. Ela, a gente identificava a dor por causa da fisionomia. Mas não parava de trabalhar, não deitava, sabe? Tomava o remedinho dela e bora pra frente. Mas sofreu demais. Você falou que nesse caminho vocês foram por várias religiões. Várias religiões. Seixonoe, pela messiânica, tudo seita, né? Que a gente procurou. Mas era uma forma de, sei lá, tentar achar uma solução, né? Aí meu pai frequentou muito candomblé com a minha mãe, feitiçaria, benzeção. O que você imaginar, eu passei. Você chegou, assim, por participar de tudo isso, você chegou a ter experiências, assim, de ver alguma coisa você poder... de repente, até para quem está em casa entender, né? Porque você chegou a passar por algumas religiões, né? Sim. De repente, para as pessoas entender o contexto, porque hoje você é cristã, para entender sobre isso. Então, a minha mãe foi para o Seixonoe, eu era bem pequena. Então, eu não tenho muita lembrança. Tem lembrança dos livros que ela lia e tal. A minha avó, mãe dela, era testemunha de Jeová. Então, o que a gente aprendeu sobre Deus foi com a minha avó. Que todas as vezes que ela vinha, ela falava sobre a Bíblia pra gente. Então, a gente conheceu. Aí, passando o Seixonoe, minha mãe acabou indo pro espiritismo, né? Então, meu pai levava ela pro candomblé, na verdade, buscando essa solução. E aí, eu lembro que... eu também fui para um caminho do espiritismo. Ah, você foi. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha uns 11 anos. 11 anos. Uns 11 anos, E aí ela foi para essa seita chamada messiânica
no qual o deus deles é o Meishu Sama, não sei se você já ouviu falar. Não. É um japonês, né? É como se ele fosse o Buda da igreja, né? E aí a gente recebia uma medalha, e essa medalha a gente ministrava jorei. Ah, tá. Eles falam. Agora eu tô me recordando aqui. Isso. Então, eu fui com a minha mãe, e eu tinha, o quê, 11 anos, e você só poderia assumir o papel de ter a medalha com 15, acho que era 16. Mas eles queriam que eu eles me achavam muito para frente, então eles queriam que eu fizesse. Começar antes do tempo. Aí começou, né? E eu tive várias experiências com aquilo. Mas aí eu falava assim, mesmo estando no espiritismo, eu sempre procurava falar de Jesus. Eu estava procurando Jesus. Então, eu ia com a minha mãe nessa igreja, mas eu ia também para o candomblé. Que as minhas amigas frequentavam, eu ia junto. Então, participei ali de tudo, né? E ali também eles queriam que eu desenvolvesse. A minha mãe que não deixou. Mas eu tive experiências, assim, de ver, sabe? De vir em sonho e depois falar que realmente esteve no meu sonho. Ah, tá. Esse tipo então, de coisa. Mas você chegava a ver o demônio materializado assim na tua frente? Via. E foram algumas vezes isso? Como é que é isso? Conta pra gente que a gente... Assim, perto mesmo, assim, cara a cara, ainda não. Mas eu via ele em meu sonho. E teve uma experiência uma vez que nós passamos na rodoviária em Ribeirão, tinha lá um lugar que vendia as imagens, né? Aí eu entrei e ainda falei pra minha mãe assim, mãe, que engraçado, parece que eu já vi esse homem. Aí eu lembrei do sonho. Falei, não, mas eu não falei nada. Eles ministravam no teu sonho primeiro. No meu primeiro. sonho, isso. Aí não falei nada. Aí naquele dia eu fui para uma sessão. Aí ele veio, né, e falou, foi a mim que você viu. Eu mesmo. É até um cigano, tal, né? E aquilo meu Deus do céu, né? Fiquei até meio que impactada com aquilo. Mas as minhas amigas sempre falavam assim, a Janaína é a beata. Porque mesmo estando por trás de tudo isso, eu buscava Jesus. Entendi. Eu tinha Jesus como meu Senhor, na verdade. E eu vivia buscando. Chegou um dia que eu falei para minha mãe, que esquisito lá na Messiânica, eles não falam de Jesus. Eles só falam do mestre lá deles, né? Falei, mãe, eu não quero ir mais. Moveram rios para me levar para a turma de jovens. A hora que eu falei que eu não queria mais. Era uma turma grande, isso? Era uma turma grande. É em Brodowski? Em Ribeirão Preto. Ribeirão. Nós chegamos aí em São Paulo, né? Porque eles tinham um evento em finados, né? Eles falavam que os mortos vinham e tal. E realmente acontece uma coisa meio estranha, que entrou vento na hora, umas coisas bem sinistras. E antes disso, eu tinha muito sonho com uma pessoa que falava que era minha irmã gêmea, nesse sonho. E ela queria, por toda a lei, me pegar, me levar com ela. E aí a gente chegou na pessoa líder dessa igreja, dessa seita, e falou. Aí ela falou que essa pessoa era um aborto que a minha mãe tinha feito. Não é bem um aborto. Como que eu vou falar? Era para ter sido nós duas, na hora de fecundar. Ah, tá. Aí ela não... Ela não conseguiu, mas ela me quer. Entendi. Você entendeu? E a forma como ela tinha de ficar se conectando comigo era através desse sonho. Então, é isso. Eu levei pus até nome na pessoa. Ela mandou eu batizar a pessoa. E era constante isso? Constante. E nós batizamos essa pessoa, é um espírito, a gente sabe, maligno, né? Um espírito maligno. Mas na época eu coloquei o nome de Jennifer e fizemos um batismo para ela lá nessa seita. Aí chegou esse dia que eu falei para minha mãe, não quero ir mais. Nossa, eles ficaram de cima, assim, por toda a lei, para que eu não saísse. Mas eu não quis. Falei, não, eles não falam de Jesus e eu quero Jesus. Mas frequentei muito tempo, até eu casar, o espiritismo. E eu falo assim que deve ser uma batalha muito grande na mente, né, Janaína? Porque, para pra pensar, começa no teu sonho, né? Eu não sei... Eu já ouvi casos, assim, né, até de crianças,
que eles aparecem e falam, ó, não é para você contar, não é para você falar, né? Já começa a induzir por aí, né? No sonho. Sim. E depois começa a ser algo real, porque começa a materializar. Isso. Você ouve, né? Te dá Sim, eu comandos. ouvia me chamar, eu via as partes, por exemplo, passava perto de mim, mas passava daqui para baixo, não conseguia ver o rosto, né? Então eu tive muitas experiências assim. Né? Eu falo assim, é bem complexo, né? Porque eles vão induzindo esses demônios, né? Sim. A pessoa ficar presa na situação mesmo e começar a viver aquilo, né? Isso, vive aquilo. Né? Você acaba que sendo meio que obrigado a viver. Você entendeu? Porque eles começam a exigir as coisas de você. É porque hoje a gente, por exemplo, a Bíblia nos ensina que o morto não volta, né? Sim. Mas existem demônios familiares que ficam na família, eles sabem o que o irmão fez, a mãe fez, o pai fez, imita, né? Isso. A Bíblia fala assim que ele se disfarça de anjo de luz para poder enganar, né, a muitas pessoas. Acontecia muito isso no Espiritismo? Sim, muito. De vir falando Sim, falando que era avó. Falava do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Eu lembro uma experiência que eu tive com uma amiga minha em que a avó, né, o espírito falava que era avó. E falava, às vezes até a voz ficava parecida. Aí virava aquela choraiada, né? Então eu tive várias experiências assim. E depois que conheci a Jesus, eu sei que realmente era um espírito maligno que enganava, né?